Olá, amigos. Desejamos que todos estejam em paz. Nesta semana teve início a 25ª Conferência Estadual Espírita, promovida pela Federação Espírita do Paraná. Iniciou com conferências realizadas nas cidades do interior do estado e terá a sua culminância em Curitiba, nos dias 10, 11 e 12. E hoje temos a imensa alegria de receber, de ouvir Jorge Elahá Canto, na cidade de Maringá, que é a cidade sede da União Regional Espírita, 7ª Região da Federação Espírita do Paraná. E temos uma alegria imensa em conversar com o Jorge nesse momento. Jorge, palestrante espírita, dedicado trabalhador na divulgação da doutrina espírita. Olá, caro amigo Jorge Elahá, é com muito carinho que nós o recebemos aqui hoje. O prazer é todo meu, diante dessa oportunidade de podermos estar juntos no grande trabalho de divulgação dessa mensagem tão importante que é a mensagem espírita para o mundo. Principalmente nos dias de hoje, né, Elahá? Sim. Jorge, a conferência estadual promovida pela Federação traz neste ano o tema Rumo ao Novo Mundo. Como entender o novo mundo? Um termo que nós temos ouvido ultimamente, principalmente no meio espírita. Essa expressão de novo mundo, ela é uma expressão, de certa maneira, herdada do próprio movimento cristão, porque já naquela época dos evangelhos se falava de um novo mundo que surgiria do mundo velho, a ideia de que haveria uma transformação, que à época do cristianismo primitivo acreditava-se que aconteceria ali no século I ainda, com os dias e os anos que se seguiram à desencarnação de Jesus. Como se, quando se falava essa geração, entendia-se a geração física e não a geração em termos de condição espiritual. Então, o chamado Novo Mundo é exatamente essa condição através da qual o nosso planeta passa por uma mudança, alcançando um novo modelo de sociedade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, no item 17, no primeiro parágrafo, quando Allan Kardec ali traz algumas orientações dos espíritos sobre o perfil do chamado mundo de regeneração, que é como a doutrina espírita desenha o chamado Novo Mundo, ali são colocados 3 pontos que são as características essenciais da transição. Característica número 1, lá está dito: sociedade que se formará terá interesse em buscar a Deus e sua lei, procurará viver a sua lei, o que mostra que todas as propostas de negação do espiritual, de todas as propostas de negação das questões religiosas que ligam a espiritualidade do homem, elas estão desalinhadas com o progresso da humanidade. Então a gente vê hoje um conjunto de movimentações dentro da nossa sociedade na tentativa de desconstrução de tudo aquilo que se refere ao espiritual. Aí tem um segundo padrão, um segundo ponto que é colocado. Está colocado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o mundo novo, o mundo de regeneração, será movido por uma perfeita equidade entre os homens, ou seja, uma sociedade onde você não vai ter as distâncias sociais que nós encontramos nos dias de hoje, que é uma outra proposta. Então você tem, de um lado, a necessidade de que a ideia de Deus e de sua lei, de obediência a essa lei, esteja na ordem do dia, e, do outro lado, a preocupação com o coletivo, com a divisão, com a fraternidade, com a diminuição das desigualdades, com uma sociedade muito mais fraterna, que é um outro endereço dessa nossa sociedade. Então aqui a gente tem o amor a Deus
E aqui a gente tem o amor ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que esses dois pontos, eles são pontos que hoje na nossa sociedade estão em conflito. Tem um grupo que defende a ideia da defesa da espiritualidade, das religiões, da lei de Deus, e tem outro grupo que defende a igualdade das pessoas e que confronta com outro grupo. Então existe uma certa tensão entre essas duas visões. E o terceiro ponto é exatamente o ponto que vai fazer o equilíbrio desses dois. Que o terceiro ponto está colocado lá no Evangelho. O terceiro ponto é a vivência de 4 virtudes nessa sociedade. Essas 4 virtudes que estão colocadas lá, se elas forem organizadas, pegando a primeira letra de cada uma delas, vai formar a palavra ópio. A palavra ópio de vício, de dificuldade da gente se libertar disso. Com a letra O, com acento, é o ódio. Com a letra P são as paixões. Com a letra I, a inveja. Com a letra O, orgulho. Kardec coloca lá. Orgulho, paixões, inveja. E ódio, paixões, inveja e orgulho como sendo esses pontos que precisam ser vencidos. E ele diz como que vai se vencer isso? Com o amor. E fala que a doutrina de Jesus seria o grande elemento sintetizador de todas essas coisas. E aí só para você ver como são as coisas, como tudo converge. A bandeira de Ismael tem 3 palavras. Deus, Cristo e caridade. Então aqui tem a lei de Deus, a caridade como a sociedade equânime e o Cristo no meio fazendo o diálogo entre esses 2 elementos. Então quando você pergunta, que mundo novo é esse? O mundo novo é o mundo marcado por uma sociedade que tem fé, que procura a fraternidade e que tem o amor como base. Mas é muito comum, Elahá, nós vermos uma certa descrença nas pessoas quando elas veem tantas coisas ruins acontecendo, né? E então vem aquela pergunta, mas será? Como que isso vai se dar? É verdade. Nós estamos vivendo uma onda muito dolorosa de materialismo na humanidade desde o século XIX. Nós estamos vivendo já praticamente 200 anos dentro dessa sombria perspectiva. A bem da verdade, nós nunca tivemos um período da história em que a descrença dominou o pensamento humano, como tem dominado o Ocidente nos últimos 2 séculos. Então, nós estamos experimentando hoje o que é uma sociedade sem Deus. Quando você arranca do coração do homem a fé, você retira dele 3 grandes elementos essenciais para o equilíbrio da criatura humana. A primeira grande consequência do arrancar da fé é que quando eu perco a fé, eu perco a sensação de que Deus está cuidando das coisas. Então, eu tenho insegurança, é a primeira grande perda com a falta de fé. A insegurança produz isso que você está comentando. Será que vai melhorar? O mundo está muito ruim, vai virar uma desgraça, a sociedade não tem como melhorar, está cada vez pior. Por quê? Porque eu não consigo enxergar um comando sobre todas as coisas. Então, o primeiro elemento é a perda da segurança, que gera ansiedade. Por isso, os níveis tão elevados de ansiedade na sociedade de hoje. Qual a razão? A fé que nos foi sequestrada. O segundo grande prejuízo com a retirada da fé é que, além de perdermos a sensação de segurança, nós perdemos a esperança nos dias melhores. O homem sem fé, ele não tem segurança e ele não tem... Por que ele vai esperar dias melhores se não tem ninguém no comando das coisas? Então, da mesma forma que a gente tem o aumento da circunstância da chamada ansiedade, aqui nós temos o aumento da depressão. Eu tenho medo do amanhã, eu tenho medo do que vai acontecer, eu tenho medo da vida, tenho medo de me relacionar com os outros, então eu me tranco e vivo quadros dolorosos de ansiedade. De depressão. Por que existe tanta depressão nos dias de hoje? Por conta da fé que foi retirada. E o terceiro grande elemento que é consequente da falta de fé não é a segurança, não é a esperança, é a temperança. Porque o homem sem Deus,
ele não tem regra. Então ele pode se drogar, ele pode se prostituir, ele pode agredir, ele pode fazer todas as rupturas que ele pode imaginar, porque não tem ninguém comandando nada. Por isso que é muito interessante para certos segmentos sociais a desconstrução da ideia de Deus para facilitar o impulsionar das pessoas na direção das drogas e da prostituição, da promiscuidade. Então, essa situação gera um caldo de cultura onde as pessoas vivem dolorosos processos de ansiedade, depressão e de vazio existencial. E o vazio existencial empurra as pessoas para a promiscuidade, para a droga, porque elas não têm sentido nas suas vidas. E aí, quando você pergunta, como é que isso vai acontecer? A resposta é, porque segundo a doutrina espírita, Deus está no controle de todas as coisas. De que maneira? Ele controla a torneira da reencarnação dos espíritos. Ele pode fechar a torneirinha das entidades mais complicadas e abrir a torneira das entidades em melhores condições. Alterando a qualidade do espírito que reencarna, você automaticamente faz uma alteração no cenário do mundo. Isso é muito importante, vamos falar mais sobre isso. Por quê? Porque, por certo, essa mudança, esse processo de mudança deverá acontecer aos poucos, né? Devagar. E como que nós vamos perceber essa mudança em nossa vida? Primeiramente, eu gostaria que você falasse um pouco mais desse processo, né? Que você fez menção. E você nos dizer também como que nós vamos perceber que essa mudança está ocorrendo? Nós temos uma mensagem no livro Obras Póstumas. O livro Obras Póstumas ele não foi editado por Kardec. Então ele não tem a mão do codificador. Se tivesse a mão do codificador, ele era mais organizado. Então é meio difícil de você achar as coisas nessa obra, porque elas foram colocadas e não tem assim nem numeração de capítulo para você dizer, é o capítulo tal. Uhum. Então a gente para se referir é meio até complicado, mas na edição da FEB, na página 388 de Obras Póstumas, das últimas edições que a FEB produziu, existe uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade. Uma mensagem recebida no dia 26 de abril de 1866. Lá tem um roteiro extraordinário de como vai se dar esse fenômeno da transição. E um dos pontos que ele coloca lá vai exatamente ao encontro disso que você está falando. Lá diz, não esperem nos céus nenhum sinal da transição planetária. Ou seja, que a gente não deve esperar cataclismas, terremotos, guerras, nem pandemias. As pessoas às vezes ficam apontando para a pandemia agora que nós tivemos da Covid, dizendo, está vendo? Esse é um indicativo do final dos tempos. Mas não é verdade. Porque nós temos pandemia desde o começo da história da humanidade. É só pegar o livro Renúncia lá, que trata do século XVII, e no capítulo 4 da primeira parte tem uma síndrome de varíola, tem um surto de varíola lá, que arrasa uma quantidade imensa de pessoas. Durante a Idade Média tivemos a peste negra, que matou 1/3 da população da Europa. Há 100 anos atrás tivemos a gripe espanhola, que levou 50 milhões de pessoas no mundo, que é um número bastante expressivo para uma população de apenas 2 bilhões que a gente tinha no passado. Então, os sinais daquilo que a gente pode dizer que seja do acontecimento da transição planetária não são sinais externos, são sinais da convulsão sociológica. E aí os espíritos querem saber, observem a sociedade e os conflitos de ideias dentro do mesmo mundo. É o que mais a gente vê hoje. Existem pessoas absolutamente convictas de que as coisas são desta forma e existem pessoas absolutamente convictas de que o que está dizendo está totalmente errado e que o certo é o outro. E essas pessoas, elas se digladiam. Então você tem hoje uma polarização muito grande em vários aspectos da nossa sociedade, mostrando exatamente como se existissem 2 gerações existindo na Terra. A geração nova e a geração velha convivendo ao mesmo tempo na Terra. E quais são os desafios que o homem
vai experimentar para poder participar desse novo mundo? Os desafios, eles estão fundamentalmente voltados para o desenvolvimento das virtudes essenciais para que a gente alcance esse novo mundo. Por quê? Durante muitos séculos, o bem foi semeado no homem. Como na parábola do joio e do trigo. O trigo foi semeado no campo, mas o joio também foi semeado. Então agora, nesse pedaço final da nossa história, nós estamos como que alcançando a maioridade. Então agora é a hora de você decidir por você mesmo se você considera que o bem é bom. E como é que se faz isso? Abrem-se todas as portas para a permissividade. E diz, vá e entre pela porta certa. Prove para mim que mesmo com a porta para o mal aberta, você escolherá a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição, dizia Jesus. A porta estreita tem porta. O caminho largo não tem porta. Então ali você vai ver por onde as pessoas vão passar. Num passado recente, essas portas equivocadas estavam fechadas, para que as pessoas aprendessem a sair pela porta correta. Aprendeu? Então agora abre e vê se ele passa pela porta certa. Nós estamos vivendo exatamente isso. Então quando você pergunta qual é o desafio do homem, é colocar em prática o que foi semeado durante séculos em nós. O materialismo hoje, dominando o pensamento do Ocidente, faz uma série de sugestões equivocadas para o homem. Propõe o suicídio, propõe o desinteresse pela vida, propõe a promiscuidade, a drogadição, a ruptura com uma série de valores que foram semeados durante séculos. Então, contaminados com esses valores todos, a grande pergunta é, por qual porta você vai passar? É isso que vai indicar quem eu sou, se eu vou passar pela porta que conduz o homem à condição de felicidade ou não. E como o Espiritismo influenciará ou poderá influenciar nessa mudança, Jorge? Exatamente pelo fato dele se apresentar como o antídoto do materialismo. Essa onda materialista que assola o nosso planeta, ela nasce da desconstrução e da ridicularização dos valores religiosos que começaram a acontecer no século XVIII e que se concretizaram de maneira mais efetiva no século XIX na Europa. E dali se espalhou para o mundo como um todo. O Espiritismo, ele contribui na medida em que ele possui instrumentos do ponto de vista científico e comprobatório para se opor às ideias que o materialismo propõe. Então, o materialismo diz, Deus não existe. Isso é bobagem. E o Espiritismo vem e traz a lei de causa e efeito para dizer, existe sim. E eu vou mostrar como é que funciona. Porque ele diz assim, está vendo como tem tanta desigualdade? Está vendo como tem tanta maldade? Deus não existe. Então, a lei de causa e efeito, que é um princípio espírita, vem para resgatar o conceito de Deus. Um segundo ponto que as religiões traziam, e Jesus traz isso de maneira muito forte, é a imortalidade. Então, falava-se muito de imortalidade. O materialismo veio e disse, isso aqui tudo é bobagem. Nada disso aqui existe. O que existe é só o que a gente vê, o que não pode ser tocado não existe, e a religião apenas nos enganou. O Espiritismo traz um outro princípio doutrinário chamado mediunidade. É a mediunidade que calça a imortalidade e resgata. Da mesma forma que a gente tem aqui a lei de causa e efeito para calçar a ideia de Deus, nós vamos calçar a ideia da imortalidade com a mediunidade. E um terceiro princípio que as religiões traziam e que está bem expresso em Jesus é a questão do amor. E os homens hoje dizem, que amor, que bobagem, tem que ter isso não, cada um por si. E a doutrina espírita oferece para a gente o entendimento da evolução como princípio e a reencarnação
como instrumento motivador para que o amor se estabeleça no homem. Por quê? Porque ele diz assim, na evolução o destino do homem é a felicidade. Mas existe uma condição para alcançar a felicidade, ela não é gratuita. Vamos alcançar a felicidade, é verdade. Mas o amor vem primeiro. Então, o amor é a chave que abre a porta da felicidade. Então, enquanto o homem não aprender a amar, ele não alcança a felicidade. Então, é por isso que a gente tem que entender a evolução e a reencarnação como instrumento para calçar o amor que está aqui, como um objetivo de todos nós. Então, Deus, imortalidade e amor, que são princípios religiosos, são calçados pela doutrina espírita, justificando, portanto, a importância dela, com lei de causa e efeito, mediunidade e reencarnação, que são princípios espíritas, são verdades, como dizem os espíritos, as verdades espirituais do mundo invisível, que vem calçando isso aqui e retirando o materialismo do cenário das nossas ideias, né? E é interessante que no livro O Evangelho segundo o Espiritismo há uma mensagem de Lázaro chamada A Lei do Amor, que diz: o amor é a primeira palavra do alfabeto divino e a reencarnação é a segunda, ou seja, essa é que calça a outra. Então é esse calço doutrinário que o Espiritismo oferece que vai levantar a fé novamente, que foi empurrada abaixo por conta da visão equivocada que o materialismo nos trouxe. Muito importante que a gente procure conhecer essas verdades, né? Por isso estamos aqui, né, Elahá, levando essa mensagem aos nossos telespectadores. Nós queremos te agradecer imensamente a sua participação. Que bom que você está aqui conosco. Muito obrigado. Nós queremos agradecer a todos que estão nos assistindo, sempre lembrando para que acessem o site momento.com.br para verem as belíssimas mensagens que lá se encontram do Momento Espírita. Desejamos a todos muita paz.